Agora sim, vamos chamar a Camila. Papai. A Camila Silveira. Oi. Oi. Oh, meu Deus, de novo aqui a câmera, peraí. Agora. De- é, Eu esqueci deixa eu daqui. ver. O Léo mandou boa noite, Manu. Boa noite, Léo. Todo mundo que tá aí. A Simara. Oi. A Simara Terra. Oi, Simara. Né? É, onde que estava? É normal o paciente, após um AVC, ficar com bastante saliva? Eu já ouvi alguns casos que sim, né? O meu pai não teve, ele já foi ter essa situação agora nesse segundo AVC, né? Ele teve um pouco de excesso de saliva, mas foi só por uns dias e depois não continuou. Mas eu já vi bastante casos assim de algumas pessoas que relatam mesmo esse excesso de saliva, né? E aí acabam conversando com os médicos, com os profissionais da fonoaudiologia, para orientar o melhor tratamento, né, a melhor terapia, para que consiga auxiliá-los nesse sentido. Mas tem algumas pessoas sim, que têm isso após o AVC. A Jana mandou adoro vocês e mandou Obrigada. seguidores. Manuela mandou olá pessoal. A Dani, oi Dani, boa noite. É, sono na recuperação do AVC. Eu durmo demais. O meu pai, ele... assim, tem a questão das medicações, né, também, que alguns podem gerar um pouco mais de sono, mas assim, isso varia muito do dia. Tem dias que ele dorme um pouco mais, tem dias que ele dorme menos, assim, mas no geral, no período da noite, ele sempre dorme bem, entendeu? No período da noite, ele dorme bem. Durante o dia, tem dias que ele está um pouco mais sonolento e tem dias que ele está menos sonolento, então fica meio que alternando. Mas algumas pessoas realmente também relatam bastante essa situação. É um cansaço também, é uma fadiga, é uma das sequelas também do AVC, que é muito, muito presente, assim. Entendi. Enxaqueca aumenta os riscos de AVC? Essa foi uma outra repostagem que eu fiz que fala, se eu não estou enganada, da enxaqueca com aura, que é um tipo de Isso. enxaqueca, né, que é um tipo de enxaqueca também que, enfim, diagnosticada, né, pelo profissional, pelo médico, pelo neurologista também. E aí, identificando, você tem que procurar o melhor tratamento, se vai ser com medicamento, se vai ser com algum tipo de terapia. O importante, assim, independente do que seja, sempre procurar ajuda médica, sempre procurar um tratamento, se cuidar, porque aqui a gente não tem como dizer, por exemplo, uma pessoa pode ter enxaqueca por um motivo, outra pode ter enxaqueca também por outro motivo, mas também é um fator de risco para o AVC. Como a acupuntura ao dormir influencia na recuperação de pacientes com AVC? Eu tô com uma mania horrível de falar HVC. Gente, me desculpa, eu tenho afasia, viu? Não, sem problemas, não tem problema nenhum. É, essa questão da posição de dormir, as posições de uma forma geral, o meu pai foi bastante orientado em relação a isso depois que aconteceu isso com ele. Então, qual é a melhor forma de se posicionar na cama? De que posição pode beneficiá-lo? Que posição pode prejudicá-lo de alguma forma? E aí, mais uma vez, a gente reforça essa ideia de que o profissional, após a avaliação do profissional, porque de repente eu chego aqui, Manu, o meu pai deita desse jeito e esse é o jeito correto.
Não existe um jeito correto, existe um jeito melhor para aquela pessoa, para a situação daquela pessoa. Então, talvez o jeito de dormir do meu pai, o jeito que ele foi orientado, não seja a melhor forma para você, entendeu? Então, por isso que a gente sempre bate muito nessa tecla, de que procure um profissional habilitado, um profissional que possa lhe orientar de que forma conduzir melhor aquilo que você vem sentindo, apresentando, a sua reabilitação. Então, as posições, elas são importantes. A fisioterapeuta ajudou, o terapeuta ocupacional também contribui nisso. Então, elas que vão orientar baseado na avaliação clínica que elas fizerem do paciente, né? Cuide da sua saúde vascular no inverno. Essa foi uma outra repostagem. Tem muito post no meu Instagram que eu faço repostagem de alguns médicos, né? Porque como tem algumas situações que são mais técnicas, a gente não consegue, eu não posso entrar no mérito que não seja o meu, né? Então, mas teve um post que eu fiz relatando, o médico relatando que tem algumas situações no período, como aqui nós não temos esse inverno, essa temperatura que vocês têm, por exemplo, aí na cidade de vocês, o que eu observo é muito pelo que eu ouço. Então, em muitas reuniões de pessoas do sul, do sudeste, do centro-oeste, que tem essa queda de temperatura muito brusca, o que eu mais ouço é a musculatura mais rígida, né? É tudo muito mais rígido, é uma queixa de mais dor devido à espasticidade, tudo fica muito mais rígido. Teve um médico que falou na questão dos vasos sanguíneos, né, da própria temperatura poder influenciar nessa questão dos vasos e dependendo do caso, poder aumentar esse risco aí ou não. Então, é como eu falo para você, é muito particular, mas assim, o frio, quando se fala no frio, me vem logo na cabeça dores musculares, dores no corpo, que é o que mais as pessoas... Eu não sei você, como é que você se sente assim no frio, se as suas dores aumentam. Pois é. É a maior queixa assim, que eu ouço das pessoas que tiveram AVC, né, que estão com a espasticidade e tem essa demanda aí de que, poxa, na época do frio eu sofro muito de dor, a minha mão que já estava começando a abrir começa a querer fechar mais, então fica tudo muito mais rígido, né, mais enrijecido mesmo. O que é déficit neurológico focal? É o AVC. O AVC, ele é um déficit neurológico focal. É uma expressão que eu... Isso. É uma expressão que eu... porque assim, quando eu sou meio... Eu não sei se você conhece a expressão enxerida. Conheço. Então, tem uns eventos, às vezes, que é mais voltado para os alunos de medicina, que é mais voltado para alunos de alguma área da saúde, e aí eu vou lá e eu vou me inscrevendo. Eu sempre estou naquela categoria outros. Muito bem. Outros. E então, esse termo que os médicos utilizam bastante. O paciente que teve um déficit neurológico focal, né, que teve o AVC, é um déficit neurológico focal. Então, seria isso, uma denominação aí para AVC. A terapia do espelho. A terapia do espelho, eu repostei porque eu achei muito interessante, mas nunca tive a oportunidade de conversar com alguém, assim, mais especificamente sobre esse assunto. Mas como eu acompanho muitos stories aqui, né, de pessoas que fazem a terapia do espelho, elas relatam que tem um resultado muito bom. Não sei se você já chegou a fazer. Já. Mas, aí é eu que vou passar a bola para você. Como é que você se sentiu em relação à terapia? Que resultado que você teve? Olha, quando eu fiz a técnica no espelho, estou muito pouco, porque eu estava recém-saída do AVC, então todo o meu lado direito estava, esse braço aqui, ele não ficava assim, né? Ele ficava assim,
dando soco. Então, assim, não foi muito bom para mim. Não sei se hoje poderia dar outro exemplo e tal, mas quando foi feito não mudou muito, viu? Pois é, o meu pai não chegou a fazer a terapia do espelho. Eu cheguei a acompanhar uns 2 stories de 2 pessoas que estavam fazendo e Sim. relataram que tiveram alguns progressos e é aquilo que a gente estava acabando de falar. Cada pessoa reage de uma forma. Por exemplo, o Botox, que também é muito falado. O Ah, eu Botox, também. Sim, pode, não, pode falar que eu estou ouvindo tudo. não, e aí o Botox, algumas pessoas dizem assim, eu tive um resultado bem legal, né? Funcionou bastante. Outras pessoas dizem assim, não foi tão legal assim, eu já tive um progresso maior com outra técnica. Então é aquilo que a gente falou. Graças a Deus tem diversas técnicas, tem diversas opções, né? Então, Então seria esse mesmo Botox falaram para me colocar na mão. Aí a minha física falando, não coloca. Resumo, não coloquei. E hoje, sozinha, ela tá assim, tá indo quase que 90%. Agora não quer ir porque deve estar com a câmera filmando, né? Mas ela tá indo, mas não como deveria ser. Mas pouco para baixo assim. o meu pai, ele teve a oportunidade de fazer, mas ele não quis fazer, aquilo que eu falei para Oh, você, ele não. não quis fazer. Não quis de jeito nenhum. Porque, assim, Oh, para ele, o que eu observei em algumas terapias? Tinham alguns eventos aqui em Belém sobre AVC, eu participava com o intuito de aprender um pouco mais, de ver o que tinha de novo, o que tinha de opção para o meu pai. E ele era mais, ele funciona assim, o pensamento dele funciona mais ou menos assim. Eu vou e já quero um resultado. Então, como ele ia e não viu o resultado, ele não queria mais. E assim, muito complicado, porque é uma recuperação mais lenta. Algumas pessoas têm uma recuperação muito sim. rápida, outras mais lenta. Então, não é numa primeira, numa segunda, numa terceira sessão, muitas vezes, que você vai ver aquele efeito. É todo um processo para você chegar até lá. E era esse processo que ele não estava disposto a passar. Então, a gente conversou com a neuro conversou com ele, explicou para ele, mas ele não quis fazer. Não quis. Importância da integração familiar. Você, o que você me conta dessa sua importância na vida do seu pai? A família, ela é extremamente importante, né? Independente, mais uma vez, independente de AVC ou não, mas já que a gente está focando aqui no AVC, é, no processo de reabilitação, a gente fala muito de fisioterapia, de fono, de psicologia, de nutrição, mas tem o fator família, tem o fator acolhimento, tem o fator, né, carinho, respeito, que são coisas que fazem com que a pessoa se sinta segura, se sinta acolhida, se sinta melhor para, de repente, aderir às terapias. Então, é essencial, assim, deveria ser prescrito igual, né, o tratamento. Só que a gente sabe que nem todas as famílias são assim. Infelizmente, tem filhos que não dão suporte, tem pessoas que, às vezes, por motivo de trabalho, que não pode realmente deixar o trabalho, contratam profissionais, cuidadores profissionais para deixar o seu pai e sua mãe. Mas tem pessoas que até têm condições de estar um pouco mais de perto, mas não querem. Então, isso é muito relativo e é muito triste, né, Manu? Porque se a gente tem a oportunidade de ter pai e mãe por perto, da gente cuidar, por que a gente não vai fazer, né? Mas a gente também não pode obrigar as pessoas a fazerem, né, a forçar a pessoa a fazer, porque, enfim, é algo que tem que ser espontâneo, né? Você tem que querer fazer, até porque no momento que você faz tudo muito obrigado, aquela pessoa que está sendo cuidada, Sim, ela sente que você está indo só porque tem que ir. Então, é sim. muito diferente de eu falar assim, Manu, amanhã eu vou numa consulta com meu pai porque eu quero ir. É muito diferente de eu falar para você, Manu, amanhã eu vou numa consulta com meu pai porque eu tenho que ir. Então, o verbo que eu utilizo faz toda a diferença. As consultas que o meu pai vai, ele pode ir só com meu irmão. Só que eu procuro ir em todas. Por quê? Porque eu quero ir, eu quero participar do processo de cuidado.
eu quero conversar com o médico, eu quero participar disso. Então, a chave está no querer. Quando a gente fala assim, Manu, eu tenho mesmo que fazer essa live, eu tenho mesmo que, sabe, uma coisa assim mais pesada, né? Soa mais pesado. Eu sei que às vezes a gente usa essa expressão, não é com esse intuito, todo mundo usa, né? Eu tenho que ir ali, Sim. eu tenho que, né? A gente usa. Mas assim, um dia desses eu fui pensar sobre isso e me veio essa reflexão assim em mente, sabe? Do quanto é importante. O que tá me motivando a cuidar do meu pai? É só porque ele é meu pai e eu me sinto obrigada como filha? É porque eu quero cuidar? O que te motiva a cuidar? É isso que vai fazer a diferença. O que te motiva a cuidar? Entendeu? No caso, meu pai é amor, é um monte de coisa junto. Nossa, como é bom escutar isso, né? A Jana, muito interessante o lado vários pacientes. Dormem muito. Hum, tem pessoas que relatam de dormir bastante, né? O meu pai, ele dorme ali o que, vamos dizer assim, se é esperado, tá dentro do que pode acontecer. Porque, por exemplo, uma pessoa que dorme o dia todo, aí já tem alguma coisa, né? É assim, que não tá tão coerente, vamos dizer. Então, por exemplo, uma vez a médica falou assim, ó, a queda de sódio, quando o sódio está um pouco mais baixo no organismo, pode dar mais sonolência, pode dar uma desorientação. Então, fiquem sempre alertas. Qualquer coisa que fuja daquilo que é o padrão do teu pai, vamos dizer assim, sempre acionar a gente, a equipe do serviço de atendimento domiciliar. Então, o meu pai ele já tem um ritmo de sono. Tudo que eu percebo que está para mais ou para menos, a gente já fica alerta. Ó, 8h10. Você quer sair mais ou menos nesse horário? Posso ficar assim mais uns 5 minutos, se você tiver alguma pergunta, se alguém tiver alguma pergunta. Não, tem muitas perguntas aqui, meu Deus do céu. É, a relação entre saúde bucal e AVC. Esse foi um outro post também que eu fiz e que eu tenho uma amiga minha, que é minha amiga, minha vizinha, ela é minha dentista também. Então a gente estava conversando o quanto é importante cuidar da saúde bucal, porque a nossa boca ela é repleta de bactérias, né? De uma série de coisas assim que a gente não tem nem noção. E a gente estava conversando justamente sobre isso, por exemplo, nas UTIs, já tem algumas UTIs que tem, né, profissionais que estão sempre atentos a isso, o pessoal da odontologia. Então, já tem alguns estudos mostrando relação de doenças, né, com a questão da saúde bucal. Quando você não cuida muito bem da sua saúde bucal, as bactérias vão se proliferar mais e bactéria nunca é bom. Né? Então, bactéria rolando aí no organismo pode desencadear outros tipos de problema que não necessariamente vão ser na boca. Então, esse foi uma postagem de uma médica que eu vi que eu achei bem interessante e fiz a repostagem. Acessibilidade domiciliar. Tá. Logo depois que meu pai teve AVC, a gente teve que fazer diversas mudanças no apartamento, algumas adaptações, né, para que evitasse queda, evitasse escorregar. Então, você de repente procurar por um arquiteto especialista nisso, o profissional da terapia ocupacional também orienta muito em relação a isso. Então é importante que como eu te falei, às vezes é uma casa que precisa fazer uma adaptação e não tem espaço para aquilo. Então o profissional ele vai te direcionar de que forma você vai conseguir fazer essa adaptação para beneficiar essa pessoa que está chegando por causa de uma cadeira de rodas, por exemplo. Porque tem pacientes que saem do hospital andando, tem outros que saem precisando da cadeira de rodas. Então, aqui em casa foram feitas várias adaptações para o banheiro, foi retirado o boxe, né, para passar melhor a cadeira. Então, foi colocado aqueles apoios na parede, né, para você segurar e firmar. Retirada de tapetes. Retirada de tapetes.
de tapete para não evitar escorregar, né, evitar queda. Até porque o meu pai, quando teve AVC, ele já era idoso, né, ele já tinha 80 anos, então já era algo que a gente já estava alerta desde antes do AVC. Então já tinha algumas coisas assim que a gente já tinha feito até algumas adaptações antes mesmo do AVC, em decorrência da idade e tal. Ô Camila, me fala uma palavra, me fala uma frase, me fala pode ser frase bíblica, me fala alguma coisa que te toca no momento que fala do seu pai, do AVC, e do seu momento. Eu sou devota de Santa Teresinha, então eu vou te falar uma frase dela e uma frase que, se eu não estou enganada, é de São João Paulo II. E todas as duas vão focar no mesmo ponto. A de São João Paulo II é "O amor me explicou tudo". E a de Santa Teresinha é "No coração da igreja eu serei o amor". São as duas frases que eu mais gosto, porque eu acho que o amor muda o mundo. Eu acho que com amor a gente muda muita coisa. Assim, independente do que seja, da área que seja, do assunto que seja, eu acho que tudo que a gente faz com amor, tudo que tem amor no meio, não dá errado. Com Então, assim, certeza. então, eu foco muito nesse ponto. Assim, eu acho que isso é muito importante. Muito obrigada pela sua entrevista, obrigada por você ter vindo, porque, nossa, você é mais do que uma ajudante do pai, você é a ajudante do seu José, porque você é muito importante na vida dele. Eu acho que existem parentes e existem filhos, filhas. Existem, sim. Eu acho que você sabe deixar seu ponto de vista. Eu Eu acho lembro isso que muito eu lembro importante. que eu fui conversar com um sacerdote na igreja, e aí no meio dessa conversa eu comecei a chorar, porque eu estava sentindo falta de ir para a missa presencial, que era num determinado horário que eu não tinha condições de estar lá, porque eu estava com meu pai. Mas eu sentia muita falta. E ele falou assim, todas as vezes, ele falou assim, não chore porque você não pode vir à missa presencialmente. Assista pela TV, vá fazendo do jeito que você pode, porque no momento que você cuida do seu pai, você cuida do próprio Cristo. Então, o que ia adiantar, Manu, eu estar na missa, eu estar lá com o terço na mão, eu estar e deixando meu pai em casa sem um suporte, por exemplo. Né? A gente, cada pessoa que está perto da gente, é difícil a gente ver muitas vezes o próprio Cristo no outro. Não é fácil, não é fácil. Mas esse é um exercício diário. Então, muitas vezes, quando eu vou trocar a fralda do meu pai, literalmente, eu penso assim, é o Cristo que está aqui. Olha a oportunidade que eu tenho. Você está entendendo? Então, isso me dá um conforto, me dá um alívio, porque não é fácil. Essa minha amiga que está aí, a Joane, ela acompanha muito. Hoje eu falei para você que de manhã eu tinha chorado, porque eu estava bem preocupada com algumas situações. Então, tem algumas... Quando a gente olha por um outro âmbito, fica diferente, entendeu? O cuidado fica diferente. Então, eu acho que é uma oportunidade que a gente não deve perder, sabe? De cuidar, de dar amor, de fazer o que a gente pode enquanto está em vida. Enquanto está em vida, faça o que você puder fazer, porque isso é ser cristão, isso é você espalhar esse amor de Deus, né? Então, eu acredito muito nisso, assim. Então, muito obrigada, viu? Muito obrigada mesmo. Obrigada também, Manu. Obrigada pelo convite. Obrigada para todo mundo que participou. Acompanhem depois. A Manu sempre deixa salva as lives. Eu queria te agradecer. Eu acompanho o teu perfil, vejo o teu engajamento, vejo toda a cultura, você é muito comunicativo. Um dia eu chego lá, porque eu sou mais reservada, eu fico mais na minha quietinha, fazendo meus posts quietinha. Mas um dia eu chego lá nessa desenvoltura, nesse poder de comunicação que você tem. Tá bom? Que bom. Nossa, muito obrigada, viu?
Um beijo para vocês.